Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa e Raizen apresentam o projeto Energia das Memórias de Rafar, São Paulo. Neste episódio, você vai conhecer a história de Irani de Fátima Silveira Rocha Forte. Irani de Fátima nasceu em Rafar, em 1956. É filha de Pedro Silveira Rocha e de Lúcia Martins Rocha. Trabalhou como visitadora sanitária e depois optou pela área de educação. Começou como inspetora de alunos e passou em alguns concursos para professora estadual. Trabalhou em Mumbuca, na Fazenda Pau a Pique, em Capivari, na escola Alegria de Crescer, além de trabalhar em outras escolas. Ficou nesta área por 42 anos até aposentar-se. Durante a pandemia, começou a dar aula particulares para amigos de sua neta. Sonha em continuar o legado de seu pai, por isso vem trabalhando com a revitalização do museu, idealizado por seu pai, com a história de Rafar. É mãe de 2 mulheres, um homem e tem uma neta chamada Lívia. E hoje, Rafar, da moenda da usina, o barulho constante. No tempo de safra, eu gosto de ouvir. Do caldo, garapa, da cana madura, do açúcar, o cheiro me agrada sentir. Ah, cheiro gostoso que mana da cana e torna este chão povoado feliz. Atraído, trazido por densa fumaça do tubo roliço, das então chaminés, ao céu expelida, o homem de terra distante, o imigrante, o homem de estados do norte do imenso Brasil, veio e ficou, e a terra cavou, e a cana plantou, com suor arregou, e a moenda rodou, e a cana moeu, e açúcar tornou, e deu, e dá, ao Brasil, a Rafar, ajuda soberba, e Rafar, povoado feliz, cresceu, prosperou, e vila, e distrito, e cidade ficou. E hoje, Rafar dos cânticos meus, é terra de paz, é terra de amor, é terra que cresce aos olhos de Deus. Eu me chamo Irani de Fátima Silveira Rocha Forte. Eu falo que eu agradeço muito pelos pais que eu tive. Então, veja, é um pai e era muito especial. Ele era muito especial. Ele contava história todo dia. Ele nasceu em Piracicaba e com 14 anos ele veio para cá. E aí o meu pai já começou a trabalhar, as minhas tias também. Cada um já foi para poder viver, né? Então foi assim. E a partir daí, já com 16, 17 anos, o meu pai já começou a escrever versos e ele foi um autodidata. Com 14 anos ele mudou para cá, então, e lá em Piracicaba tinha muita dificuldade, ele deixou de estudar oficialmente, mas sempre se interessou por leitura, por livro, e ele foi considerado um autodidata porque nos livros dele, que tem mais de 10, ele recebeu o título de cidadão rafardense. Foi tudo que ele fez, porque ele participava de toda a vida social de Rafar em questão de apresentação das coisas, de discurso para homenagear pessoas, inaugurações. Ele estava em tudo pela oratória dele, né? Então eu acho que o que mais fez ele gostar foi o povo rafardense, que é muito amigo, sempre foi, sempre acolhe todo mundo, e as leituras que ele teve, com certeza, né? Que era o amor em pessoa. Eu nunca vi meus pais brigarem, nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe, nem a minha mãe retrucar o meu pai. Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, uma irmã Eliane e o meu irmão Pedro. 2 filhos, a Luciana e o Maurício. E uma neta, a Lívia. O meu pai, porque ele foi um historiador, né? Então tudo lhe contava. E no meu nascimento foi em casa,
com a dona Natalina, que é conhecida como Natalina, mas o nome dela é Nadalina. E ela que fez os partos de todas as mulheres da época, e o meu não poderia ser diferente, né? A gente tinha que lavar as mãos para ler, por exemplo, uma coleção de livros na época muito boa, que era o Tesouro da Juventude, histórias maravilhosas, e Lali abordava tudo, era uma enciclopédia. Então a gente ia ficando por dentro de tudo. Nós tínhamos livrinhos de histórias, muitos, que ele comprava pra gente. Então, se eu fosse ficar falando aqui, eram lembranças incríveis. Ele pegava a gente de sábado ou domingo ou feriado, eu e minhas amigas iam juntas, elas podiam estar sempre juntas. A minha irmã, que na época não tinha meu irmão ainda, e íamos andar a pé pelas fazendas, e ele contando as histórias da fazenda e nos mostrando o que tinha em Rafar, como que era. Essa fazenda é assim, começou em tal época, foi comprada pela usina em tal época, desde quando eu era menina. E ele acabou editando os livros, fazendo parte da Academia Piracicabana de Letras, de vários, do Clube dos Escritores, enfim. Vamos fazer um museu aqui em Rafar, vamos fazer alguma coisa, biblioteca, um centro cívico. Ele conseguiu com o prefeito Heitor Tudoro, e a usina doou as terras, né? E foi construído o Centro Cultural, que é esse que nós estamos. Então eu acho que o maior feito foi esse, além dele fazer tudo sobre o museu, foi ele que montou, ele que catalogou, ele que foi atrás de fazer a arrecadação das peças, a biblioteca, a mesma coisa. A infância foi muito boa, eu brincava de casinha e boneca, e minhas professoras eram incríveis, foram incríveis para mim, e eu era assim, vamos dizer assim, a puxa-saco da professora, porque eu adorava as minhas professoras, tudo que me iludia eu gostava. Então uma das coisas era ser a aeromoça, que na época era a aeromoça, que elas eram bonitas, eram elegantes, eram tudo, então eu queria ser aeromoça. Depois eu queria ser empresária, olha, você pode, já naquela época eu queria ser empresária. E no fim eu me tornei professora. Brinquei muito de escolinha, mas eu não pensava em ser professora. Eu não fui considerada a professora boazinha, sabe? Eu não fui, não. Mas eu fazia questão que os meus alunos aprendessem. Eles tinham que aprender, entendeu? Eu não admitia que não aprendessem. Então eu precisava ficar lutando por isso. E graças a Deus, os meus alunos, pelo menos os que eu encontro, estão tendo uma vida profissional boa, e não só profissional, porque não adianta só profissional. Desenvolvi vários projetos. Todo ano a escola, até hoje, ela lança um projeto e o professor tem que desenvolver. E um deles, entre muitos que eu adorei fazer, o que mais marcou pelo fato de abordar a cidade, né, entre outros que eu também abordei, mas esse foi o principal, que os meus alunos de 5º ano deram nomes às ruas do bairro Santa Teresa d'Ávila de Capivari. Então foi um projeto maravilhoso, porque não foi apenas dar o nome para as ruas do bairro, foi um estudo completo em tudo, né? Então o projeto todo envolvia todas as matérias, né? Então foi uma coisa assim incrível, e eles deram o nome de rua da felicidade, rua do amor, rua da piedade, enfim, muitos nomes, né? Porque nós estudamos anteriormente um poema do Manuel Bandeira, que é a evocação ao Recife. A minha juventude foi muito dinâmica. Os bailes, no caso, eu participava nos bastidores, em primeiro lugar, porque eu tinha 8 anos, os meus pais iam no baile, que era o baile da saudade,
E os meus pais foram, dançaram, e eu já dançava, né? E eu participei desse baile, alguns outros amigos também foram, mas eu dancei muito com meu pai, com o Francisco Petrônio, que você nem imagina quem seja. Na época era um cantor famoso, e ele que fazia esse baile, porque ele já estava com 50 anos, nessa época, 50 e pouco, ele fazia o baile. Eu recebia uma flâmula da menina que mais dançou. Tudo foi muito bom, tudo foi muito bom mesmo. E do festival. Então, o Festival de Música foi um feito do Eduardo e do José Maria, com apoio na época do prefeito, do Arcanjo Honora. E então o festival foi incrível. Então, e aqui em Rafar nunca teve hotel, nunca teve não. Nos idos do início de Rafar teve hotel, mas depois nunca mais. Isso também as pessoas nem sabem, que aqui em Rafar teve hotel. Eu sei porque por causa do livro que meu pai escreveu. E não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha nada assim, né? E o que teve que fazer? Os cantores vieram para Rafar e nós abrimos as nossas casas para recebê-los. Então, na minha casa dormiram 3 meninas. Nós demos as nossas camas para elas e fomos dormir no quarto dos meus pais para eles poderem ficar, porque não tinha como ir e voltar. Então, aí que eu falo que Rafar é um povo acolhedor. Era muito bom. Para você ter ideia, quando a gente tinha assim 14 anos, 15 anos, que a gente já estava fazendo os festivais, os bailes de debutantes, que também é baile de debutante. O meu eu trabalhei até quase na hora do baile. O sonho do meu pai era ver o progresso de Rafar. Ele só fala isso em todos os artigos de jornais, nas poesias, em tudo ele quer ver o progresso de Rafar. Consequentemente, eu também, né? Gostaria de ver Rafar aí brilhando, linda, maravilhosa. Tem o livro do meu pai, que não é um só. Depois desse que ele fez a história política, social e política de Rafar, ainda ele escreveu Cidade e Coração, Rafar, Cidade e Coração, em 2 volumes, também todo da história, né? Só que aí foram reportagens, crônicas, escritos em jornal, e ele separou e tornou um livro. Então é muito gratificante falar isso e saber que meu pai fez tudo isso. Quem não conhece o passado não sabe viver o presente e não sabe planejar o futuro, porque não sabe como aconteceu tudo. O passado só existe em Rafar porque meu pai foi ousado em escrever a história da nossa cidade.